Dezembro de 2012. Essa data nos foi trazida pelos maias, pelos hindus, pelos egípcios e pelos antigos habitantes da Babilônia. Será que a vida humana está vivendo seu último capítulo na face da Terra? Para falar sobre isso e muito mais, nós estamos aqui com uma pessoa mais do que especial e que tem uma notícia de primeira mão trazida de Chico Xavier sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Geraldinho Lemos. Geraldo Lemos, o que Chico nos fala sobre esse assunto? Bom, ele começou falando conosco que realmente não havia essa data marcada, que isso dependia da próprio caminhar humano, que era uma escolha dos homens como pessoas e também como coletividade, e que nós tínhamos dois caminhos a seguir. Se seguíssemos pelo caminho da paz, a partir de 2019 a humanidade iria entrar num progresso extraordinário e entraríamos finalmente no mundo de regeneração. Agora, se por acaso a guerra nuclear acontecer, até julho de 2019, aí seriamente iríamos passar maus pedaços. Geraldinho, o que é pré-ciência? Bom, pré-ciência é a teoria que Allan Kardec desenvolveu no livro A Gênese, no capítulo 16 do livro A Gênese, onde ele vai elaborar uma teoria sobre a compreensão do método e do processo da profecia, da profetização. As outras religiões que antecederam o Espiritismo, todas falam sobre os profetas, sobre aqueles que profetizaram acerca do futuro. A própria história humana traz vários exemplos de profetas, só que o processo pelo qual a profecia acontecia era desconhecido, até que Allan Kardec elaborasse uma teoria a respeito. Nós vamos encontrar essa explicação muito bem detalhada no livro de Gênesis, mostrando, em suma, em síntese, que aquele indivíduo que se espiritualiza, aquele que se desmaterializa, ele é capaz de vislumbrar o futuro, comparando. Allan Kardec faz uma comparação muito interessante, que é o homem em cima da montanha, né? O homem, quando ele sobe a montanha, ele é capaz de divisar o horizonte mais longo, em detrimento daquele que está no vale, cuja visão é bastante estreita. Quando nós estamos muito próximos de alguma coisa, nós não temos o distanciamento necessário para enxergar o todo, é isso? Exatamente. E as profecias foram escritas para se concretizarem? Não, segundo o espírito de Emmanuel, através do Chico Xavier, perguntado sobre isso, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que as profecias, elas são avisos que são dados à humanidade pelos espíritos superiores para que nós reajustemos o nosso caminho. Que muitas vezes nós entramos como coletividades ou até mesmo individualmente em caminhos equivocados. E esses caminhos equivocados implicam em riscos e sérias dificuldades para nós no futuro. Então, para nos alertar sobre esse caminho, aparecem as profecias. Olha só, como nós temos que agradecer a misericórdia divina, que sempre respeita o nosso livre-arbítrio, cada um conforme suas obras. É isso? É isso mesmo, cada um conforme suas obras, e nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. Então nós temos em nós, quando Jesus nos fala que vós sois deuses, nós temos em nós toda a potencialidade de fazer o melhor. Inclusive ele diz, podeis fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais. Não é? Então se a gente se imbui deste aspecto novo, da construção espiritual de nós mesmos, certamente nós vamos construir um mundo de paz, um mundo de mais justiça, de mais equidade, um mundo onde todos tenham alegria de viver. E o que quer dizer que são chegados os tempos? Bom, essa expressão foi cunhada por Allan Kardec, também está lá no livro da Gênese, que é o último livro da codificação kardeciana, publicado em 1868. Ele dedica um capítulo a esse título, não é? Que, na verdade, o título principal é Sinais dos Tempos, são chegados os tempos, onde ele reúne informações espirituais, especialmente de dois espíritos. O espírito do astrônomo francês Arago
e também do médico britânico Dr. Barry. E analisando essas duas comunicações espirituais, ele conclui, também confrontando com outras informações que ele tinha dos espíritos superiores, que a partir daquele momento, em meados do século XIX, a humanidade havia ingressado numa maioridade espiritual. E essa maioridade espiritual implicava também algumas responsabilidades muito sérias, que era de reajustar os seus velhos conceitos, os velhos institutos da organização humana, no sentido de que eles se modificassem para o bem, para a verdade, para a justiça. E esse processo que nós continuamos vivendo nele, iniciou-se no século XIX, mas estamos ainda vivenciando, é o que todos costumam chamar de transição planetária. E você acredita que a mediunidade seja a candeia sobre o alqueire? Não só acredito, mas como todos nós podemos ter acesso a essa informação, porque é uma informação que vem lá do Velho Testamento. O profeta Joel já avisava sobre isso, nós vamos ver isso repetido tanto no Apocalipse quanto no Evangelho de João, não é? Então, é algo que já é conhecido, que no final dos tempos ou nos últimos tempos, o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne e que os filhos de Deus iriam profetizar, os velhos teriam sonhos, os jovens falariam outras línguas, enfim, nós compreendemos isso tudo como a mediunidade. E você acredita que há um surto de mediunidade acontecendo desde do advento que Kardec codificou os 5 livros da base do Espiritismo até hoje? Você não acredita que sempre houve mediunidade na história da humanidade? Você acha que hoje há mais do que sempre houve? A mediunidade é um atributo humano. Sim. Então, por consequência, ela esteve presente em todas as épocas da humanidade. Ela não escolhe homem, mulher, criança, não velho, escolhe. Pobre, rico... Crença, nação, nem moralidade. Pessoas morais ou exatamente. amorais também podem ter... Ela em si ela é neutra, né? Allan Kardec nos ensina isso, a mediunidade é neutra. E sem dúvida nenhuma que a partir do século XIX ela toma um outro aspecto, porque aparecem os médiuns psicógrafos, né? A Vera Krijanovska, por exemplo, uma grande médium do século XIX. E na virada do século nós tivemos médiuns psicógrafos no Brasil muito interessantes, como Zilda Gama. E, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier foi o maior de todos. Foi aquele que veio trazer com maior amplitude esse canal de comunicação da vida mais alta com o plano terrestre. Até hoje, nós temos publicados de Chico Xavier 467 livros. Como é que continuam sempre surgindo livros novos de Chico, mesmo após ele ter desencarnado? Isso é realmente surpreendente. E nem nós mesmos, nós começamos a trabalhar com o livro de Chico Xavier em 1984, na União Espírita Mineira, onde editamos 10 livros da sua psicografia. Nós não imaginávamos que depois da morte dele, que esse trabalho iria continuar. Nós tínhamos já fundado uma editora chamada Vinha de Luz, mas não tínhamos esse projeto definido, né, de buscar, por exemplo, psicografias inéditas. Mas elas começaram a surgir pela ligação do Chico, por exemplo, com a família Joviano, de Pedro Leopoldo, que era a família do Dr. Rômulo Joviano, onde ele trabalhava como funcionário público federal do Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo. E nós ficamos sabendo que ele psicografava 2 vezes por semana no culto do Evangelho no lar da família Joviano. E a família, com muito carinho, muito cuidado, guardou todo esse material que de 1934 a 1952. São 18 anos de psicografias, aí nós passamos a publicá-las. Vamos voltar ao assunto principal da nossa entrevista. O que Chico dizia que aconteceria com o nosso planeta caso a humanidade entrasse numa 3ª Guerra Mundial? Essa era a preocupação mais importante do Chico, né? Ele expressou essa preocupação porque, segundo ele mesmo dizia, ele desconfiava das nações que se armavam até os dentes, criando bombas atômicas, bombas de nêutrons e aperfeiçoando o seu arsenal. Ele tinha muita preocupação quanto a isso.
e dizia que nós corríamos um sério risco de entrarmos numa terceira guerra mundial até por engano de máquina ou engano dos homens, não é? E esse processo começar uma destruição em massa que afetaria gravemente os destinos da Terra. Segundo ele, se isso acontecesse, que seria a pior hipótese dessa transição planetária, se isso acontecesse, não seria, os homens começariam a guerra, mas quem terminaria essa guerra seria a própria Terra, exausta de sofrer os abusos da humanidade. E qual é a alternativa? A alternativa é seguir em paz, porque essa sempre será a melhor alternativa. A alternativa do Cristo é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Geraldinho, você escreveu esse livro junto com a doutora Marlene Nobre. Fala um pouquinho sobre ele. Exato. Isso foi uma proposta da doutora Marlene Nobre, grande amiga nossa e de Chico Xavier. Nós já conversávamos sobre esse assunto já há alguns anos, e ela sentiu assim um peso da responsabilidade de guardar tanta informação sem passá-la ao público, não é? Daí, a partir do ano passado, ela publicou na Folha Espírita de São Paulo uma série de reportagens, e este livro é a reunião dessas reportagens todas. A parte que me cabe é a parte relativa a Chico Xavier, a conversa sobre a qual nós acabamos de falar. Você que conviveu intimamente com Chico, tem algum episódio curioso, interessante que você possa nos contar? Essa pergunta é quase impossível de ser respondida, porque episódio interessante acontecia a cada 10 minutos com Chico Xavier, né? Então conta alguns Primeiro, ele tinha uma alegria de viver que contagiava todos nós. Fazia piada dos próprios sofrimentos, a gente acabava rindo, né? E agora o que realmente mais marcava era a realidade da sobrevivência do espírito após a morte. Nós acompanhamos lá durante muitos anos, quase 20 anos, as reuniões onde ele recebia os espíritos familiares, né? Reuniões de mensagens de filhos para mães, para pais, esposos e esposas, enfim. E era de se emocionar, de ver os detalhes, aquela autenticidade mediúnica de Chico Xavier. O fato mais marcante que aconteceu comigo foi estando na casa dele durante o almoço e batendo a campainha, entraram duas senhoras. Eu não as conhecia, mas elas eram amigas do Chico e chegaram já chorosas para o Chico, querendo naturalmente uma consolação. O Chico as abraça, dando nome e tudo mais. Só que ele depois que abraça a segunda, ele faz a menção de abraçar uma terceira. E aí todo mundo fica assim, porque nós não víamos nada, quem que era. Ele conversa com essa terceira, com a maior naturalidade, como se nada tivesse acontecido, né? E fala o nome dessa terceira pessoa que ninguém via. E aí a mais nova, então, dá um grito, fala, Chico, essa é a vovó. E ele fica assim apertado, assim, mas ela veio com vocês, como quem diz. Qual a novidade, né? Ninguém avisou pra ele que ela estava desencarnada. Aí ela falou com ele, não, Chico, a vovó desencarnou tem 30 dias. Olha, e já ele estava ele então ficou naquela surpresa. E depois, comentando com ele lá na intimidade da casa dele, ele falou conosco, olha, Geraldinho, para ser sincero a você, eu já não distingo mais quem está encarnado e quem está desencarnado.